Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. E o tema do vídeo de hoje é do máximo interesse de qualquer empresário: como evitar o turnover na sua empresa. Para quem não está familiarizado, turnover é a rotatividade, ou seja, quanto tempo o seu quadro de empregados ele muda. Então, por exemplo, quanto tempo um colaborador passa dentro da sua empresa. Então, ter um turnover alto é sinal de que você não promove uma cultura de desenvolvimento dentro da sua empresa. Quando você tem bastante capital à disposição, por exemplo, se você é um McDonald's da vida, você não lida tão mal com isso, porque, de certa maneira, como você tem muito dinheiro para queimar, você consegue demitir uma pessoa e contratar outra sem ter aquele problema de ficar uma função vacante. Agora, quando você tem pouco capital, isso se torna um problema grave, porque uma alta rotatividade faz com que você não consiga construir uma cultura organizacional boa, e isso impede que você galgue novos patamares de crescimento. Então esse problema do turnover, ele é muito importante e se soma a outro problema, que é o problema da fuga de cérebros. O que é a fuga de cérebros? Isso é um conceito de geografia humana que consiste no êxodo de pessoas capacitadas de países. Então, por exemplo, se eu vivo em um país que sofre com convulsões políticas, guerras civis, questões de perseguição a indivíduos que professem ideias políticas divergentes, acontece uma fuga desses indivíduos. Eles vão para a Europa, eles vão para os Estados Unidos, ou eles vão para países vizinhos que ofereçam condições de liberdade, condições de sucesso e prosperidade melhores. Então esse é um problema que também se aplica, por analogia, às empresas. Então se você não constrói um ambiente que atraia cérebros, você não prospera. Isso é curioso, porque a gente tenta se lembrar o Elon Musk, o Bill Gates, mas essas pessoas, elas hoje não se ocupam disso. Elas precisam de um capital humano que seja talentoso, que seja bom e que consiga fazer essas atividades de uma maneira melhor do que ele fazia lá no início. Ou nem fazia, porque às vezes ele pode ser simplesmente um investidor. E um terceiro fator que preocupa é a questão do headhunting, ou seja, da prospecção de pessoas que já estão empregadas. E esse também é um problema grave em alguns mercados de mão de obra escassa. Por exemplo, no mercado de programação, existe headhunting de certos programadores, sei lá, gestão de projetos, setores que não possuem profissionais em número suficiente. Hoje em dia são até poucos setores conhecidos, pelo menos, que têm uma mão de obra bastante escassa. Mas essas pessoas, que seja por estarem em um mercado privilegiado, seja pela sua própria competência pessoal, elas acabam sendo alvo de propostas, mesmo estando empregadas. Aliás, é um fato até curioso, que existe uma frase popular na internet que é: a melhor época para procurar emprego é quando você está empregado. Isso é uma verdade muito interessante e curiosa, e poucas pessoas se dão conta disso. Por quê? Porque as pessoas tendem a não pensar, pelo menos as pessoas mais medianas, elas tendem a não pensar em trocar de emprego até que elas sejam demitidas. Mas quem é muito excepcional no que faz, sofre assédio e vai ser alvo de propostas o tempo inteiro. Seja pelo LinkedIn, seja por convite mesmo de pessoas que conhecem, por networking. Então, você que é empresário precisa pensar em meios de contrabalancear todas essas ameaças à subtração de um elemento importante, que é um colaborador seu. E uma das ferramentas para impedir essa fuga de cérebros, esse turnover alto e o headhunting, é o contrato de vesting. O contrato de vesting, ele era bastante comum nas grandes sociedades anônimas, em que os diretores, aqueles membros do C-level, eles recebiam ações da empresa como uma bonificação e também como estímulo para que eles trabalhassem com visão de dono, ou seja, com uma mentalidade de longo prazo. Contudo, hoje em dia, sobretudo pela ascensão das startups, o contrato de vesting ele se tornou mais popularizado. Por quê? Porque essas empresas de startup, essas empresas que surgem no ambiente da internet, elas têm pouco capital, têm pouco dinheiro, no início principalmente. E elas precisam, às vezes, de pessoas com competências muito específicas para realizar determinadas funções. E diante disso, elas se veem na encruzilhada. Porque ou elas pagam um salário muito alto e correm o risco de quebrar, ou elas abrem mão
do equity, né, em prol de um fundo de investimento que às vezes vai entrar, mas vai roubar, principalmente questões de governança, vai roubar grande parte do poder político que esses fundadores teriam. Então o contrato de vesting surge como uma saída, na medida em que ele permite que você ofereça uma condição vantajosa, porque aquela pessoa, em qualquer evento, por exemplo, uma venda, ela vai sair com dinheiro no bolso, e com bom dinheiro no bolso, porque ela vai pegar uma fatia do bolo, e se o bolo for grande, ela vai se beneficiar. E também permite que a empresa consiga ter um certo respiro, né? Porque o gasto com folha, para a empresa que está iniciando, é bem pesado. Inclusive, existem até incentivos para que, por exemplo, você tenha desconto de contribuições, até no Simples Nacional mesmo, você tem um recolhimento unificado de certos tributos, justamente porque essa questão da folha, para uma empresa de pequeno porte, é problemática. Então, o contrato de vesting, ele dá o respiro e permite que a empresa tenha essa liberdade. Bem, o contrato de vesting, ele nada mais é que uma opção de compra de participação societária. O que diabos é isso? A opção de compra de participação societária é você dar ao colaborador a possibilidade de adquirir um equity, uma parte do equity na empresa. Então ele vai receber esse convite. Ele pode aceitar e ele pode não aceitar. Em geral, há uma aceitação, até porque se a pessoa entrou naquele programa, supõe-se que ela de fato deseje ser sócia. Então, essa opção de compra dentro do contexto do vesting, ela se dá de forma gradual. Ela não é uma opção direta, como acontece em sociedades anônimas, por exemplo, em que você adquire, né? Quem tem o direito de preferência pode adquirir. É diferente do vesting. O vesting, essa opção é gradual. Quer dizer, você não adquire de uma vez, você adquire por parcelas. Então, à medida que você vai cumprindo prazos e cumprindo metas, você adquire a participação societária e se torna sócio da empresa. Então, dentro do vesting, existe uma cláusula que é muito importante e muito conhecida, que é a cláusula cliff. O cliff seria um estágio probatório daquele colaborador que está para se tornar sócio. Então, durante o cliff, você vai ver se realmente aquela pessoa ela tem as qualidades técnicas e as qualidades morais para ser sócio da sua empresa. Se a pessoa for demitida durante o cliff, ela não vai ter direito à verba, a nenhuma indenização pelo fato de não ter conseguido adquirir as cotas, porque esse período é um período que tem uma condição para que haja de fato a concretização dele, ou seja, é uma expectativa de direito. A parte não conquistou aquilo, ela está na expectativa de conquistar. E se algo aconteceu que não permitiu que ela conquistasse, em não sendo culpa do empresário, não há direito nenhum à indenização, além dos encargos devidos a título de rescisão do contrato, ou do contrato de prestação de serviço, ou do contrato de trabalho. Então, é importante também lembrar, eu falei aqui que o vesting em geral, ele é gradual, e a parte começa no zero e vai até aquele número específico que foi destinado para ela. Mas existe também o vesting invertido. Mas o vesting invertido não é tão comum, porque geralmente ele cria problemas, sobretudo se a parte não se prova capaz de ser sócia, ou não se prova idônea. Então você gera um problema grave, porque ela já é sócia. E aí você dá ensejo a uma disputa societária que pode gerar um custo. Então geralmente você prefere o vesting tradicional, porque ele permite, óbvio, um gerenciamento de crise mais eficaz. Então veja, é importante lembrar que a opção de compra, ela é uma opção de compra. Então cuidado para que isso não se caracterize como doação e que também não se caracterize como salário, porque é um risco grande de que incida um imposto sobre doação ou que incidam os encargos trabalhistas. Então é preciso também nesse ponto conversar com o contador para deixar essa questão bastante alinhada, para que ou aquilo seja um contingenciamento, ou seja eventualmente um empréstimo para ser pago depois com o lucro que ela vai receber pelo equity. Então tudo isso precisa ser alinhado para que não incida o tributo sobre a participação, porque isso aí pode pesar no bolso da empresa. Caso a demissão ela se dê depois, a demissão ou a rescisão do contrato de prestação de serviço se dê depois, aí você precisa também colocar uma opção de compra por parte
dos fundadores, para que eles possam adquirir aquilo, para não gerar um problema depois de o indivíduo se demitir e querer ficar recebendo lucro sem fazer nada. E também ter critérios de cálculo que reflitam as condições em que esse desfazimento do vínculo se deu. Então, condições mais favoráveis se aquela saída foi amigável e condições mais desfavoráveis se aquela saída foi litigiosa. Esse é um fato importantíssimo no vesting. Outra questão fundamental dentro do contrato de vesting é a questão do cap table. O que é cap table? É o quadro com a distribuição da participação societária de acordo com os sócios. Então, o percentual que é destinado para o vesting, ele tem de ser limitado, porque senão você corre o risco de perder poder político dentro da sociedade. Então, você limita geralmente a algo como 5%, porque aí você consegue destinar cotas de percentuais menores, número de cotas reduzido em face do total, e o sócio ele cumpre o propósito de receber o dividendo, que é o mais importante no final das contas. O dividendo é a atratividade. O dividendo e o eventual cash out que vai sair do M&A, por exemplo. Então, organizar bem quanto vai ser destinado para esse programa é importante. E outro fator importante, ter um bom acordo de sócios e um bom contrato social. Porque, por exemplo, você não vai querer que aquele sócio que é minoritário interfira na deliberação, ou que ele exerça algum direito, por exemplo, direito de fiscalização de maneira abusiva. Tudo isso atrapalha, pode gerar um impacto no dia a dia da empresa. Então é importante deixar isso tudo claro no acordo de sócios. E no contrato social, eventualmente, se você for instituir cotas preferenciais, ou seja, cotas sem direito de voto, que é possível, você precisa deixar isso claro no contrato social. Então, cotas que não têm direito a voto, ou seja, o sócio ele não vai poder votar, ele não vai influir no destino político da sociedade. Então, o contrato de vesting não anda sozinho. Na verdade, nenhum contrato anda sozinho. Todo contrato existe dentro de um universo de outros contratos. E numa empresa isso é mais verdade ainda. Então, o vesting, ele anda de mãos dadas com o acordo de sócios e com o contrato social. Se esses 3 contratos estiverem bem feitos, eu tenho certeza de que a sua empresa não vai sofrer nem com turnover, nem com fuga de cérebros, nem com headhunting. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva, curta, comente, compartilhe e compre pelo link na Amazon para ajudar o canal. Siga no X, no Instagram, no TikTok, Matheus Ferraz F. Lá eu falo um pouquinho mais sobre direito empresarial, sobre o dia a dia, notícias, tudo que vocês me pedirem lá que for pertinente ao direito empresarial eu vou falar, beleza? Até a próxima e bons estudos.